Vamos fazer a nossa preparação, vamos fazer a nossa prece de abertura para reduzir o problema. A Flavinha aí do Amigo Espírita falando que também não conhecia. Linda letra, a Márcia. A Márcia já pediu música lá do Fantástico, brincadeira. Vai ficar melhor. Bem, vamos lá. Do nosso Evangelho, quando a gente vai fazendo as nossas vibrações, eu vou ler o nome das pessoas, tá bom? Então convido a todos para ficar numa posição confortável. Nesse momento nós possamos fortalecer a nossa conexão com a espiritualidade, sentindo a presença dos irmãos amigos, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecendo os nossos mentores, nossos anjos da guarda, gratos por estarem conosco mais um dia, mais uma noite, por estarem conosco desde longa data, nos acompanhando, nos protegendo, nos livrando de males, nos inspirando. Vamos sentindo a presença também dos mentores deste trabalho. Sentimos entre nós uma rede de conexão mental, todos em busca do mesmo objetivo. E assim vamos sentindo a presença dos amigos responsáveis pela limpeza, higienização e proteção da nossa casa. Nesse instante damos permissão para a entrada dos índios Itaporãs e Progotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulameia, vão passando por todos os cômodos, higienizando, limpando, desde a entrada, com suas tochas, seus incensos, suas ervas, vão fazendo todo o trabalho de limpeza, retirando formas, pensamentos, miasmas, placas negativas, deixando todo o ambiente da nossa casa propício para que nós, nesse momento, possamos realizar o Evangelho. Vamos nos ligando também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais seus soldados, seus arqueiros, lanceiros, à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê de longe nossa casa envolvida numa redoma, protegida, guardada contra todo e qualquer mal. Vemos também um farol reluzente, uma bandeira branca, para que a espiritualidade naquele momento, ou melhor, neste momento, perceba que está acontecendo o Evangelho em nossas casas, que se faça presente, possa trazer os irmãos necessitados do aprendizado, do verbo, dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos a presença das falanges de espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, de Professor Eurípides, de Emmanuel, tantos outros veneráveis do espaço. Nos ligamos aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, na transformação do Evangelho em suas vidas. E sentimos a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Nos sentimos protegidos, acalentados de nossas feridas, de nossas tristezas, de nossas angústias, como toda mãe que cuida do seu filho. Nos sentimos melhores, mais amparados e fortalecidos. E ela nos guia até o seu filho, nosso mestre, nosso irmão. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, de podermos aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. Estamos há 2000 anos fazendo isso. Que possamos continuar, para que possamos vivenciar a Boa Nova em nossas vidas, encarnados e como espíritos. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados esse dia, por termos saúde, pela nossa família,
pelas dificuldades que nós passamos, pelos desafios que nos fazem crescer. Agradecemos ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, mas que em verdade te pertence. E dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aí a Fran, tá chegando, a Clarissa, minha prima, a Vivência Espírita, a Gisele, a Giane, todo mundo que está chegando aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o nosso Evangelho aí das 21 horas deste domingo. Hoje vamos dar continuidade falando sobre o perdão das ofensas, como que nós devemos lidar com esse sentimento de perdão em relação às ofensas daquelas pessoas que são próximas de nós e também daqueles que não são tão próximos. Será que a gente deve medir pela mesma régua? Será que a gente deve agir igual com essas pessoas ou não? Vamos falar do item 15, do capítulo 10, mensagem de Paulo, o apóstolo. Lyon, 1861. Quem estiver com o Evangelho na mão pode acompanhar a leitura. E vamos lá. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a mas essa é ainda uma razão para ser desindulgente e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento, se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: perdoo, e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. E é esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas
é o próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Gosto desse capítulo que ele tem o comecinho aqui, o capítulo não, deste item, né? Que bem no comecinho ele traz informações muito ricas. Ele já traz 3 definições do perdão. Boa noite para quem está chegando, boa noite para Paola, Fabi 9464, Leite Rodrigues Cristiane, tudo bem? Ele fala assim, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então a gente pode perdoar os nossos inimigos. Perdoar os amigos é dar prova de amizade, a gente pode perdoar os amigos. E perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. A gente pode perdoar a qualquer um, não necessariamente conhecidos e desconhecidos. E eu trouxe uma enquete lá no Instagram, hoje, justamente perguntando sobre isso. É mais fácil a gente perdoar os amigos ou os inimigos? A maioria votou que era mais fácil os amigos. Quer ver a quantidade de pessoas? Deixa eu ver se eu tenho uma porcentagem aqui. Não vou conseguir puxar. Mas uns 60%, sim, respondeu que os amigos. Curioso, né? Curioso, porque como eu disse lá na introdução, antes de a gente começar o nosso evangelho, boa noite, Dudu Vilela. Como a gente trouxe no começo do evangelho, a gente às vezes não espera dos amigos, né? Que determinadas ofensas. A gente dos inimigos já espera, daquelas pessoas que a gente tem o hábito de não ter uma relação muito saudável, né? Não vou nem dizer inimigos, mas aquelas pessoas que a gente tem menos afinidade. Dos amigos não, dos amigos é sempre impactante, é sempre uma traição. E a maioria acabou respondendo que os amigos são mais fáceis de perdoar. Mas se a gente for analisar no fundo, é muito mais difícil a gente voltar a se reconciliar rapidamente com esse amigo, porque o outro a gente está acostumado já a não perdoar. A gente esquece desse detalhe. Então, o perdão das ofensas ele serve para qualquer situação, né? Tem que nivelar por igual. Amigos, inimigos, conhecidos. Boa noite, Dei John, René Mendes. O perdão, como ele diz aqui no início, do perdão para os inimigos, aquelas pessoas que a gente não tem afinidade, a hora que a gente exerce o perdão para com elas, a gente está se perdoando. Por que nós estamos nos perdoando? Porque nós estamos identificando que naquele irmão que a gente julga ou analisa cheio de falhas, cheios de vícios, nós analisamos que nós somos um igual, como nós trouxemos a semana passada. A hora que eu coloco o crivo de pensar que eu também tenho os meus defeitos, eu vou ser menos criterioso com o julgamento perante o outro. E aí talvez eu o perdoe mais facilmente. Eu vou perdoar um assassino, um bandido que fez mal para minha família. Se a gente não aprender a ter esse sentimento, que não é fácil, é muito difícil na verdade, mas se a gente não aprender a ter esse lado de compaixão pelos atos errôneos desses irmãos, a gente vai continuar tacando pedra. A gente vai entrar sempre num ciclo vicioso. E a melhora que a gente busca, ela nunca vai acontecer. Mas ele prejudica, né? Ele é ruim. Ele tem o seu estágio. Cada um de nós está no seu estágio. Nós somos ruins em outras coisas. Talvez não naquilo, graças a Deus. Mas talvez estejamos prejudicando pessoas em outras coisas. Mais leve, mais grave, não sei dizer. Mas a gente tem que ter esse olhar de compaixão perante as falhas dos outros. O Lucas Gomes acabou comentando aqui, dizendo que ele é voluntário dos Sementes do Bem, graças a mim. Não, que legal, Lucas. Parabéns. O mérito é todo seu. Se você não tem a proatividade, né, de exercer o trabalho, né, se a gente não dá o nosso passo à frente, a gente não está sempre estagnado, né? Está sempre parado. Vivência Espírita comentou aqui, da família às vezes também não esperamos, e é difícil. Exatamente, então a gente coloca lá que dos amigos é mais fácil a gente perdoar, mas se alguém dentro da minha casa faz uma coisa que eu desaprovo, imediatamente eu viro a cara, né? A gente cria um ambiente ruim,
E aí demora para a gente voltar a se sentir bem, né? Para se harmonizar novamente, sendo que a nossa casa tem que ser esse primeiro lugar. Mas é também o lugar primeiro que a gente aprende, se a gente está se reconciliando com o mais próximo, que a gente consiga se reconciliar com o menos próximo também. E aí é o que ele traz aqui, né? Perdoar os amigos ou a família é dar prova de amizade. Se eu reconheço que aquele irmão que mora comigo, que aquele parente que mora comigo, pisou na bola comigo, e eu perdoo, é uma prova de que eu entendo que estamos todos no mesmo barco também. Né? E que uma hora, a hora que eu for pisar na bola, e que ele vai entender também isso. Então, aqui em casa é assim, a gente tem os nossos arranca-rabo. Né? Ninguém está sempre bom. Então, um está sempre bom e o outro está mais ou menos. Então, sempre quando a gente não está equilibrado, que um está vendo que o outro está mais desequilibrado do que o outro, está mais esquentado, problemas do trabalho que acabam atingindo a gente. Às vezes a gente está cansado. Quando o que está bom, seja eu, seja minha esposa, digo aqui em casa, né? O que está bom não se ofende com as ofensas do outro. Porque o outro, quando a gente fala, quando a gente desabafa, quando a gente está de cabeça quente, quando a gente está desequilibrado, a gente fala coisas pesadas, principalmente para as pessoas que a gente gosta. A gente fala coisas ofensivas. Porque a gente conhece aonde são as feridas dessas pessoas. Mas às vezes a gente não fala isso por mal, a gente fala porque a gente está numa situação que não é muito legal. Mas a gente põe para fora. Aqui em casa a gente entende qual é o momento de cada um. Então quando um está bem e o outro não está, mesmo quando a gente tem essas brigas, né, essas discussões, o que está bem não fica fomentando. Ele deixa o outro falar. E funciona, porque o outro depois abaixa a poeira, vê que falou besteira, né, vê que falou groselha e se acalma para entrar de novo num nível de estabilidade emocional semelhante. Dai e John. E por onde começar, uma vez que é algo tão difícil? Começar por nós mesmos. Alguém tem que ceder. Tem até um filme que fala sobre isso, né? Alguém tem que ceder. O Jack Nicholson, se eu não me engano, filme antigo. Se a gente não dá o primeiro passo, né, para o perdão, seja na nossa casa, seja com as pessoas que nos ofendem, ou que nos agridem, ou que vivem, né, não são tão íntimas, a gente vai ficar no mesmo nível que elas. A hora que a gente perdoa, releva, a gente dá um freio, uma segurada. Aquela pessoa que ofende vai começar a diminuir as ofensas, vai começar a diminuir a forma como ela se porta conosco. E aos poucos elas vão mudando, a sintonia das pessoas elas vão mudando, tanto delas para conosco quanto de nós para com elas. É incrível como isso funciona. É um trabalho de muita paciência, é um trabalho de perseverança. Claro, a gente tem que querer, né? Tem que querer, e a hora que a gente quer, a gente vai insistindo para que essa mudança aconteça, porque ela não depende da gente, ela depende do outro, e eu não consigo mudar o outro. Então, ou eu respeito o tempo do outro para essa mudança e continuo com essa postura até aquela pessoa ter a consciência de perceber que aquilo que ela está fazendo não é legal, ou a gente corta relações. São as duas formas que a gente tem. Ou a gente resolve ou a gente se desvencilha. Quantos filhos entram em atrito, né, não têm bons relacionamentos com os seus pais e eles arrumam como uma solução sair de casa. Depois de adultos, né, arrumam um trabalho e a primeira coisa que eles falam é: a hora que conseguir um trabalho eu vou sair de casa, por falta, né, desse trato dentro de casa. Eles estão errados? São escolhas. A gente não pode julgar se está certo ou está errado só depois que a gente desencarnar, que as pessoas desencarnarem, elas verão se aqueles atos foram positivos, foram ruins, se elas tinham que ficar ali sofrendo com aquela pessoa, ou se de fato elas tinham que, só naquele período, suportar o máximo que elas poderiam e depois se desligar. É muito relativo isso, então não cabe nós a julgar ou analisar as situações. Mas tem essas pessoas que a vida depois acaba deslanchando. O perdão acontece aí, é que é justamente do que fala o nosso estudo de hoje, né?
Que às vezes a gente fala do esquecimento. Ah, eu esqueci. Você esqueceu mesmo? Você apenas colocou embaixo do tapete aquela lembrança e aí tocou a sua vida. Mas sempre que toca o nome daquela pessoa, sempre que toca, alguém fala de uma situação que você se lembra daquela ofensa, que te deixou mal, marcou a sua vida, negativamente, claro. Você consegue esquecer imediatamente? Nossa, passou isso pela minha vida, mas já foi. E toca o barco. Ou não, depois você fica pensando, caramba, olha, lembrei disso aqui. Lembrei daquela pessoa, como será que ela tá? É disso que fala. Ou a gente perdoa ou a gente ignora. Se a gente ignorar, a gente não está esquecendo. Esquecer é alguém virar e falar assim, olha, pô, cara, me desculpa pelaquela ofensa que eu fiz pra você, me desculpa de ter te chamado de tal coisa naquela vez, eu era meio mané, sabe? E falei umas besteiras que não devia. Isso é pedir desculpas. Se eu perdoo, eu esqueço. Se eu perdoo, se eu nem lembro que aquele cara falou aquilo, eu relevo. Eu falo, nossa, cara, sério mesmo? Você falou, mas aquilo não mexeu comigo. Aí a gente já está num outro nível, né? A gente já está no outro nível, mas existe essa possibilidade, porque tem tantas coisas boas quanto as coisas ruins que as pessoas fazem pra gente, às vezes a gente marca, às vezes a gente guarda. E se a gente esquece, é muito legal, porque se a gente não lembra que as pessoas nos ofenderam, mostra o quanto a gente conseguiu crescer, o quanto a gente conseguiu evoluir. Não que aquela pessoa nos ofendeu seja inferior, mas que nós conseguimos relevar aquela fala, aquela ação. Isso nos engrandece demais. Isso nos faz nos sentir melhor. Né? Para poder, inclusive, falar, para poder, inclusive, dar sugestões. A Fernanda comentou aqui, é verdade, funciona mesmo. Isso é uma prática bem difícil, mas é um trabalho diário, ou seja, uma reforma íntima, né? É aquele trabalho que a gente tem. Então, perdoar as ofensas mostra que nós conseguimos nos mostrar que nós somos melhores do que nós já fomos. Se vocês tiverem alguma história aí de vocês mesmos, vocês podem ir escrevendo aí nos comentários, daqui a pouco eu leio. É aquela história, se eu perdoo, eu vou ser perdoado. Se, ao contrário, nós formos, como disse no Evangelho, duros, intransigentes, inflexíveis, e aí a gente responde rispidamente também a uma ofensa, como é que a gente sai desse ciclo? A gente vai receber esse tratamento, e ele vai ser contínuo. E a evolução acontece aonde, gente? Lembra que alguém tem que ceder? Se a gente não parar para mudar esse tipo de comportamento vicioso que a gente tem, a gente nunca vai sair dele. Não é em vão que nós estamos com as pessoas no nosso dia a dia, pessoas que às vezes são almas de outras encarnações, né, que nós precisamos recuperar essa conexão, essa ligação. E faz parte, né? Não adianta a gente sempre ficar fugindo, a gente ficar negando, a gente fugir, não adianta. A gente precisa, nós temos um limite, é claro, né? Mas nós precisamos resolver os nossos BOs. Vivência Espírita, por favor, fala o seu nome aí para eu poder te chamar pelo nome. Vivência Espírita comentou aqui, recentemente perdoei uma pessoa e falei com ela depois de muito tempo, e foi muito bom. Me senti mais leve, me senti mais tranquila. E é isso que isso é sublimação dos sentimentos, é isso que a gente veio buscar aqui. A gente não veio aqui simplesmente passar férias. Nós estamos aqui em busca da nossa melhora, da nossa evolução pessoal, não é a evolução do outro. Eu não tenho que ficar esperando o perdão do outro também. Eu tenho que fazer o melhor e ter certeza que aquilo que eu estou fazendo é o bem. É o bem para mim, é o bem para o próximo. Né? Mesmo que a gente gere situações, e a gente vai gerar situações desconfortáveis. Porque nós somos falhos,
Nós somos cheios de problemas. Nós não somos perfeitos. Então, tem situações que a gente vai viver e que a gente vai fazer besteira. E se a gente ficar, putz, eu fiz isso, pô, não devia ter feito aquilo. Meu, aprende com o erro. Presta atenção, o que você fez de errado. Se perdoa primeiro. Que aí vai ficar muito mais fácil da gente ter essa sensação, esse sentimento, melhor dizendo, de empatia para com os erros dos outros. Essa compaixão que eu falei. A hora que a gente sente que a gente conseguiu entender as nossas falhas e não fica se martirizando, não fica se tacando pedra, a gente vai ver que para com os outros é a mesma coisa. E quando a gente errar com os outros, vai acontecer igual. Eles vão perceber que a gente é humano também. E esse perdão, né, essa desculpa por essas falhas, ocorrerão muito mais rapidamente. Eu vejo isso no dia a dia do meu trabalho. Né? Eu faço programas de televisão ao vivo. O programa ao vivo é uma coisa muito acelerada, não pode ter erro. Então, a gente trabalha sempre no limite da nossa perfeição. Quando a gente entra para fazer um programa de TV, a gente quer oferecer o melhor. Mesmo que aconteça um erro, que a pessoa que esteja na casa dela ela não perceba. Então, eu sempre trabalho com a minha equipe com essa questão da perfeição mesmo. Só que é o que eu falei, a gente sabe que as pessoas são sujeitas ao erro, aos pequenos erros, inclusive nós. Então, eu mostro, né, tento identificar sempre esse ponto. Você falhou? Presta atenção para amanhã não fazer isso de novo. E quando eu erro, eu sou o primeiro a falar, ó gente, desculpa, comi bola. Para que eles também respeitem isso. Né? Para que não caia num julgamento. Você vê, aquele cara lá, ó, quando eu erro, sempre fala mal de mim, sempre não sei o quê, sempre fala para não melhorar, para eu melhorar, inclusive, no dia seguinte. Mas ele não faz o dele. Então, se a gente não se tratar primeiro, a gente não consegue ajudar os outros. A Larissa comentou aqui, nossa, sinto que está sendo para mim essa live. Ultimamente tenho conseguido pensar 2 vezes antes de falar, mas algumas vezes ainda falha. Normal, viu, Larissa? Vamos continuar falhando. Mas só de você ter esse insight, de conseguir pensar antes de falar, já é. Mas no calor da emoção, quando a gente entra numa discussão, quando alguém pede uma opinião pra gente, aquela opinião que a gente sabe que pode gerar conflito, inclusive, a gente tem que... É essa hora aí que a gente tem que pensar 2 vezes e parar para respirar e pensar o que vai falar. Para não de imediato emitir opiniões. Opiniões que podem gerar conflitos desagradáveis. Ah, mas você está ficando em cima do muro. De forma alguma. De forma alguma. Quando a gente é colocado numa situação de pressão assim e responde de imediato, nós estamos agindo na maioria das vezes por instinto. E aí a chance da gente criar uma situação ruim, que a gente depois vai ter que pedir perdão, gerar uma outra nova situação, se desculpar com aquela criatura, é completamente necessário. Então, que a gente consiga, assim como Jesus, né, na situação que essa semana a gente trouxe numa live, do apedrejamento da mulher adúltera, e que os escribas e os fariseus cutucaram Jesus, né? Provocaram ele com uma pergunta bem delicada. Colocaram Jesus contra a parede. Mas Jesus era Jesus, né? Ele conseguia, né? Tinha o talento para dar as respostas corretas, através de outras perguntas que faziam as pessoas que estavam o desafiando a refletir. E talvez esse é o grande segredo que a gente tenha no aprendizado com Jesus também. Saber fazer perguntas para que todos, e não só nós, possamos refletir naquela situação. Então, se alguém me chama e fala assim, ou se alguém vira para mim e fala assim, você viu aquela pessoa fez isso? Ela está esperando que eu complemente. Ela está esperando que o veneno escorra da minha boca. Ela está esperando que eu fale daquela criatura a qual... Aí tem uma outra passagem,
Quando alguém fala de alguém, ela está dizendo muito mais sobre ela do que sobre a outra pessoa que ela está falando. Que a gente consiga, nesse momento, fugir da conversa, ignorar a pergunta. Mas por que você está falando dessa pessoa? Eu não tenho nada para falar dela. E a gente corta o mal pela raiz. A Fabi comentou aqui, verdade, quando você perdoa parece que sai um peso dos ombros. E isso nem se fale, né? É um peso que a gente não sai só dos nossos ombros, né? Ela está na nossa consciência. A gente tem a consciência da falha, a consciência do erro. E quando a gente percebe que ele precisa ser reparador, a gente entra numa vibe de tipo, eu preciso me livrar disso, eu preciso limpar minha alma. Quando a gente perdoa a falha dos outros, ou quando a gente é perdoado das nossas falhas, é incrível, é como se a gente tivesse lavado a nossa alma mesmo. Camila. Obrigado, Camila, do Vivência Espírita. Pessoal, sigam a Vivência Espírita. Boa noite para o Eduardo. Camila comentou aqui, limpar o coração desses sentimentos de rancor e raiva é muito bom. É uma sensação de leveza, ó, complementando o que a Fabi comentou. Boa noite para o André Futuro. E a Cristiane comentou aqui, é um processo e por vezes doloroso, bem doloroso. Passei por isso há pouco e quando me libertei o perdão foi libertador. Eu, quem me senti libertada, mas é luta, viu? Muita prece. Pois é, você trouxe um ingrediente muito legal, viu, Cristiane? Que é a prece. Né? A gente, às vezes, está envolvido numa situação difícil, que a nossa ação ela já não é mais suficiente. A minha postura ela já não é mais suficiente. E é por isso que a gente tem lá o vigiar e orar. A gente tem que colocar essa pessoa em vibração, colocar nós mesmos também, é claro, né? A gente tem que orar muito e orar para que os bons espíritos possam influenciar aquela criatura se ela nos faz mal. Se é uma pessoa que no dia a dia me traz uma série de dificuldades, eu nunca fiz nada para ela, nunca fiz nada, que a gente possa sempre orar por ela. Porque aquela criatura pode estar sendo influenciada por outros espíritos para nos prejudicar. Aquela criatura pode ser um irmão de outra encarnação ao qual nós fizemos o mal e inconscientemente ela percebe isso e vai nos prejudicar no dia a dia. Ela pode ser a primeira encarnação que a gente vê, mas ela viu uma ação nossa que gerou inveja, que gerou uma sensação ruim. Aquela história do santo não bater. Muitas vezes, conheço muitas histórias de melhores amigos que a priori não se gostaram no começo e depois foram se conhecer mais profundamente e viraram grandes amigos. Então, assim, a oração ela é fundamental para que ela seja complementar à nossa ação, para que a gente no nosso dia a dia consiga se portar com respeito, para que a gente não dê brechas para essas criaturas. E a Rosana complementou aqui, perdoar é abrir um cadeado que nos une ao outro com um sentimento ruim que nos liga àquele que nos machucou. Ótima conexão, né? A gente fica buscando, né, o segredo desse cadeado. E esse é o grande segredo que nós temos que desvendar, buscar qual que é, aonde está o segredo daquele cadeado que é o outro, para que a gente consiga abrir a porta do coração deles. Muito legal essa analogia. Tenho alguns contos aqui para trazer para vocês, até tem um texto legal aqui. A gente, quando a gente suja, se suja, estou com um trocadilho, quando a gente se suja de lama, o que a gente faz? A gente passa um pano, lava, a gente se limpa. Quando a gente está doente, a gente se trata. Quando a gente se molha por conta da chuva, a gente se seca, se enxuga. Quando tem um inseto incomodando, como tem na maioria das minhas lives aqui, insetos nessa terra de Mato Grosso, o que a gente faz? A gente se protege, passa protetor, né? Coloca qualquer coisa para que eles não nos incomodem mais. Se a epidemia nos ameaça, a gente faz o quê? Se vacina. Quando a gente está com frio, a gente se agasalha. Quando a gente está no escuro, aflito,
gente se protege. Quando a poeira nos prejudica, né, nos suja, a gente também se guarda, se resguarda, se protege, usa uma roupa para que a gente não se suje. Em todas essas situações, a gente faz o quê? A gente neutraliza aquilo que nos incomoda, né, que não é o mal necessariamente, com rapidez. Que a gente possa fazer a mesma coisa em relação à mágoa que nasce de uma agressão gratuita. Então alguém nos agrediu, como essas situações naturais, algumas, e que a gente abra um escudo. O escudo de proteção. E o que é esse escudo de proteção? São todas as dicas que eu trouxe, que o pessoal está comentando aqui. Né? A nossa postura, nossa oração. Se a gente esquecer as ofensas que a gente encontra ao longo do nosso caminho, a gente vai perceber que o perdão não é só uma virtude. Ele é um tratamento. Tratamento para nós. Nós, doentes da alma, né? Estamos aqui doentes, como seres doentes, tentando sublimar os nossos sentimentos, né? No nosso dia a dia, através de reparações que a gente faz. Deixa eu achar o outro aqui. Na avenida quase deserta, o jornalista, de prestigioso jornal, estava dirigindo sem muita atenção e ele provocou um acidente. O dono do veículo atingido ficou exaltado. Então, o jornalista errou, causou um acidente. E o outro, naturalmente, saiu do carro, nervoso, com raiva, bateu na porta com violência, viu que foi feito um estrago ali. Aí ele condenou o motorista desatento, aquele jornalista. Deu uma reprimenda, falou algumas palavras de acusação e gritou algumas palavras ofensivas. Quando, porém, percebeu do que se tratava, o motorista equivocado, né, se sentindo equivocado por ter levantado e tendo ido agredir o motorista, mesmo ele não tendo sido o causador do acidente, ele se sentiu meio que exagerado e baixou o tom e pediu desculpas. O jornalista concedeu o perdão para ele. Né? Reconheceu que ele errou, que ele falhou, combinou as despesas do conserto, porque claramente ele também percebeu que errou, abraçou o outro rapaz, pediu calma, bom senso. Olha que legal. Disse inclusive que era um episódio que já tinha passado. Mas, como muitas vezes a gente vivencia, no dia seguinte esse jornalista fez uma publicação sobre o trânsito e publicou os acontecimentos desse acidente. Escreveu com detalhes todas as injúrias que ele recebeu do outro rapaz. E a gente muitas vezes se comporta dessa forma. Nós somos ofendidos, nós dizemos que nós perdoamos as pessoas, mas depois a gente vai contar para o outro: fulano de tal fez isso comigo. Toma cuidado, não confia naquela pessoa que ela já me traiu, mesmo se ela tivesse pedido desculpas. Então a gente tem que se policiar mais. A gente tem que começar a vivenciar mais aquilo que a gente prega, mais aquilo que acredita. Porque é muito fácil, né, da boca para fora eu pedir perdão. Eu oferecer o perdão. Eu oferecer o meu perdão. Falar que eu esqueci. Mas na primeira escorregada que aquela pessoa faz comigo, na hora volta. Sabia que você ia fazer isso comigo. Você já fez outras vezes. Isso é perdoar? Isso é esquecer essas ofensas? Muitas vezes a gente faz isso em casa mesmo. Então que a gente consiga, neste caso, ser mais vigilante das nossas ações, dos nossos comentários para com aqueles que vivem conosco. Sejam os amigos, talvez até principalmente com os amigos,
que a gente acha que a gente vai perdoar mais rapidamente, mas que no final vão machucar mais os nossos corações, do que a outra pessoa que a gente já sabe que no nosso dia a dia testa a gente. Não é verdade? Bem, encerramos essa parte de perdão. Na semana que vem a gente vai falar sobre a indulgência, que é uma palavra que já vem aparecendo no Evangelho desde o início deste capítulo. A gente vai entender o que significa a indulgência e vamos explorar bastante ela. Estou bem trava-língua hoje. E é isso, gente. Quem quiser fazer algum comentário, quem quiser colocar o nome em vibração aí pra gente fazer aqui na nossa prece, buscar as águas para serem fluidificadas. Então a gente aprende com essa lição que a gente precisa perdoar sempre, para que a gente seja sempre perdoado, seja pelo próximo, seja por Deus. Se o próximo não nos perdoar, por mais que nós tenhamos perdão no coração, saibamos que nós não somos culpados ou que nós nos sentimos responsáveis e equivocados, mesmo que o outro não nos perdoa. A espiritualidade, o Pai, disso a gente não foge. Então eles saberão que o nosso sentimento foi de coração, que o nosso perdão foi de verdade. E que apenas o perdão traz um verdadeiro esquecimento à ofensa, é que é agradável a Deus. Então vamos fazer as nossas vibrações. Convido a todos para que nesse momento, mais uma vez, possamos fechar os nossos olhos, possamos emanar as melhores energias para o universo, sentindo sair da palma das nossas mãos as melhores vibrações, do topo da nossa cabeça. Que a espiritualidade possa absorver toda essa energia e repartir para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que passam por conflitos, passam por fome, misérias. Vibremos também ao nosso país, nossa pátria bendita, aos seus dirigentes políticos, às capitais do nosso país, que os responsáveis pelo povo possam serem auxiliados pela espiritualidade nas suas decisões. Vibremos pelas pessoas que sofrem nas ruas, que não têm um lar, não têm família, não têm comida. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nos asilos e aos encarcerados nas prisões. Vibremos aos doentes, aquelas pessoas que estão nos hospitais, aqueles que se encontram nas UTIs da Covid. Vibremos aos profissionais da saúde, aquelas criaturas que perderam a vida contra essa doença, e aos seus familiares. Vibremos também aos companheiros que não puderam estar aqui hoje, que nesse momento possamos, por um segundinho, pensar em alguém que nós desejamos que recebam essas bênçãos nesse momento.
vibremos pelas águas fluidificadas, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam nesse momento colocar nelas os remédios necessários para os nossos males físicos, espirituais, que possamos ter a nossa energia recuperada ao longo dessa noite de descanso, de sono, para que possamos estar energizados, prontos para mais uma semana. E pedimos ao Pai que nos proteja, que nos envolva contra todo e qualquer mal. Que nós possamos estar envolvidos numa redoma e que ao longo dessa semana nós possamos mantê-la firme, rígida, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, auxiliados pelo Evangelho de Jesus. E encerramos o Evangelho dessa noite dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre. E que assim seja. Graças a Deus, possamos ter uma semana abençoada, que possa receber as vibrações aí a Cássia Alzira, Gustavo Vilar, Gil Tadeu Zermiani,